Bem-vinda a mais uma entrevista do Extraordinary Women in Tech. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui a Lúcia Antunes, direto de Portugal, e ela vai contar pra gente um pouquinho mais da história dela. Ela é uma das nossas Diamond Members e vai ser muito legal explorar essa conversa, porque eu fiquei muito animada e inspirada na primeira conversa que a gente teve. Lúcia, se quiser se apresentar e contar um pouquinho também de quem é você. Oi, Carol, eu estou super animada aqui para poder bater esse papo com vocês nesse projeto tão lindo, né, que eu estou conhecendo cada vez mais, né, e falando um pouquinho sobre mim, né, estava até te contando aqui antes da gente começar que essa é a parte mais difícil para mim. Sempre foi falar sobre mim, parece que eu, mesmo que seja uma apresentação por forma, sempre parece que eu estou me expondo muito, né? Mas eu acho que é um desafio constante para mim, né? E eu acho que quando a gente fala sobre empreender, por exemplo, que é um pouquinho do que a gente vai conversar hoje, né? Encarar os desafios, né? Sempre faz parte e é o que nos motiva. Então, falando um pouquinho sobre a Lúcia, eu sou brasileira, embora esteja morando em Portugal, mas como é que eu vim parar aqui, né? Eu nasci no Rio de Janeiro, me formei em Relações Internacionais, e fui atuar nesse universo, né, um universo de transporte marítimo. Não preciso dizer que é um universo muito masculino, mas foi muito interessante e tive a oportunidade, graças a Deus, de criar uma carreira muito bonita nesse segmento e consegui chegar num lugar de liderança onde eu pude desenvolver muito esse meu lado de deixar um pouco o lado do comércio exterior, da navegação e ir para esse lado de pessoas, né, que é um lado que eu desconhecia até que eu tinha. Acertei e errei muito, mas foi maravilhoso, né? Gostei tanto que depois eu decidi sair da Maersk e fundar uma consultoria voltada para desenvolvimento humano. E atuei em São Paulo por muitos anos, e no final de 2019 eu vim morar em Portugal, atuando ainda, mantendo o Brasil, né? Nós temos a estrutura do Brasil, mas fui pensando em expandir, e foi engraçado, num WeWeat, que eu fui o primeiro, durante um cafezinho, um coffee break, uma das palestrantes, que agora eu não me recordo o nome, mas depois eu até posso te passar, ela virou para mim, a gente estava conversando, e ela falou: mas você está trazendo o seu negócio para a Europa, para Portugal? E eu falei: estou. Ela: por que você não traz para a Europa? E eu, na hora, falei: mas eu não estou entendendo essa pergunta. Eu estou na Europa. E eu falei: não entendi muito bem a sua pergunta. Ela falou para mim: sabe por quê, Lúcia? Eu quero te desafiar a expandir seus horizontes. Portugal é só sua porta de entrada. Portugal é Europa, pensa nisso, você está dentro da Europa. E eu falei: que brilhante. Isso me encorajou tanto, né? Me deu tanta vontade de seguir em frente. E aí, esse ano, nós fundamos, eu junto com uma sócia, fundamos a Fronteira Zero aqui também em Portugal. Então, essa é a minha história. Tem mais no meio, senão eu vou dar já um spoiler logo no início, então já basta, já tá bom. Sim, sim. Não, mas eu adorei que você começou sua história também juntando com um pouquinho e trazendo um pouquinho do nosso evento, né? E do impacto que isso trouxe para você. Então, muito legal. Mas, bom, vamos explorar aí um pouco mais sobre toda a sua história e trajetória. E como você falou, né? Você começou sua trajetória com grandes empresas globais até o empreendedorismo para fundar a Fronteira Zero. E aí eu queria te perguntar, o que te motivou nessa transição, né? E quais foram os principais aprendizados ao deixar essa carreira mais consolidada e corporativa para construir seu próprio negócio? Muito simples. Hoje, olhando para trás, eu percebo que foi uma ideia que eu fui amadurecendo depois que eu tive meu filho, né? Porque eu sempre pensei: quando eu tiver filho, ele vai ser minha prioridade, né? E eu sempre tive claro, sei, é uma coisa minha, muito os meus objetivos, né? Que eu queria, que era importante para mim, né? Eu sempre fui uma pessoa conectada com os meus valores pessoais. Então, quando eu fui percebendo que a empresa estava tomando um espaço muito grande, o mundo corporativo, eu sou muito dedicada, tá? Eu sou uma pessoa que me dedico muito, né? Como muitas mulheres, né? Então, eu achei que isso estava criando um desequilíbrio muito grande. Começou a me incomodar e eu prestei atenção aos sinais. E aí eu fui amadurecendo essa ideia. Quando eu tomei a decisão de sair, para quem estava de fora, pode até parecer que fosse uma decisão rápida, mas no fundo ela vinha sendo amadurecida. Só que ela foi tão amadurecida que eu já sabia o que eu gostava, o que eu mais gostava, né? E eu tinha consciência que eu estava adorando a experiência,
de desenvolver pessoas, de ver essas pessoas, por exemplo, depois seguindo uma carreira, preenchendo pipeline de liderança. Isso não quer dizer que eu fui ótima, que eu acertei sempre, nada disso, tá? Errei muito, também acertei muito, mas o processo em si era muito legal. E eu falei, eu quero aprender mais sobre isso e eu quero compartilhar com as pessoas essa experiência, porque o mundo corporativo eu não tenho nenhum trauma com ele, eu gosto, tá? Tanto que atuo nele, né? Eu acho que ele pode ser um ambiente melhor, e era essa a contribuição que eu queria dar para a minha experiência, porque eu já tinha vivido experiências muito positivas, mas também muito negativas, e o que a gente fez para mudar isso? Isso era muito valioso. Então, quando eu decidi sair da empresa, eu esperei um pouquinho para desintoxicar, como a gente fala, porque navegação é um negócio muito forte, né? Então, eu saí e fui me dedicar depois a abrir a fronteira e trabalhar com as lideranças e tal. Mas aí veio um desafio muito grande, que é uma coisa você ter o seu salário todo fim de mês, né? Todo final do mês está lá seu salário. E, de repente, você tem que descobrir que você tem que fazer a coisa acontecer ou você está com problemas, né? E são novas competências, novas habilidades que você tem, mas que você nunca teve que acionar. Então, você começa a ter que acionar. Por exemplo, eu sempre fui muito resiliente, então esse eu me agarrei, mas tinha outros que eu ainda não sabia que eu tinha. Que eu tive uma coragem que eu. Assim, ter coragem quando você tem seu salário todo mês é uma coisa. Quando você tem coragem quando você está empreendendo é uma outra coisa completamente diferente. Então, várias dessas características minhas e outras que eu fui tendo que desenvolver ao longo do processo, leitura de cenário muito forte, me antecipar, aprender com os erros, sabe? E saber que os erros poderiam custar caro. Então, como é que é uma forma de eu aprender mais rápido com os erros, né? Transformá-los na verdade, uma coisa positiva e não negativa, né? E tudo isso foi muito rico para mim. Então, essa transição de carreira, no primeiro momento, ela me trouxe felicidade, porque eu vi quanto é importante você estar conectada com você mesma, conectada com seus valores. No segundo momento, ela me trouxe muita vontade, sabe, como é que eu vou dizer, uma energia incrível de realização, porque eu percebi que eu tinha um propósito que era muito legal, de ajudar realmente os líderes a navegarem num mundo que às vezes pode ser muito complexo, e atualmente está cada vez mais complexo. E agora, atualmente, ela me traz uma realização, porque meu filho já está grande, e eu consegui trazer a empresa até aqui. Claro que eu não consegui sozinha, né? De jeito nenhum. Mas é muito gostoso olhar para trás e ver tudo que eu venho trazendo, junto com o apoio da minha família, por exemplo, que seria meu esposo, sempre me apoia muito. Você tem que ter uma rede de apoio. Mas é muito gratificante. Então, ainda bem que eu não desisti, não deixei o medo tomar conta, sabe? Senão eu estaria aqui falando com você agora. Exato, e eu acho que essa coragem vai vindo, né? Exatamente porque você vai alinhando também com o que você gosta de fazer, com o que você se sente realizado em fazer. E eu vejo muito isso no seu discurso e em todo o seu trabalho. Então é muito legal ver isso, mesmo que tenha, obviamente, a insegurança de ter toda essa mudança de carreira. Mas eu acho que se alinhando com exatamente esses valores e paixão que você tem pelo que você faz, você consegue ter um empurrãozinho a mais que você normalmente não tem, né? Então é muito legal ver isso. Mas uma coisa também que você comentou, acho que na primeira vez que a gente conversou, é que ao longo da carreira também você precisou se adaptar e adaptar sua empresa a novas estratégias, a reinventar coisas que você estava fazendo. E eu ia te perguntar como que essa experiência transformou a sua visão de liderança e de gestão em momentos de incerteza. Eu acho que o fato de eu não ter mais o respaldo de uma grande empresa por trás me deixava pouca opção de não seguir em frente, sabe? Eu pensava, eu estou feliz com o que eu estou fazendo mesmo, apesar de todas as dificuldades, e eu estava. Você vê que meu olhinho brilha, né? Eu gosto muito do que eu faço, graças a Deus. E o que acontece é que isso me permitiu me desafiar a trazer, primeiro que é uma coisa que eu acho que eu tive que aprender durante esse processo, foi a ter que estar sempre me atualizando, sempre estudando, e a desenvolver um nível de protagonismo porque é muito legal, a gente fala muito sobre protagonismo, né? Mas na prática, quando você não sabe exatamente o que está vindo, e foi exatamente o que aconteceu,
eu gosto muito de desafios, né? Mas eu acho que às vezes eu exagero. E, e às vezes eu me vejo num lugar onde a gente tem que parar e olhar tudo que está acontecendo e falar: o que a gente está fazendo hoje é o que as pessoas realmente precisam? Você tem que estar sempre se desafiando num lugar, olhar para o seu propósito como empresa, como pessoa e falar: o que eu faço hoje, o que eu estou entregando hoje, é mais do mesmo ou realmente está fazendo diferença para as pessoas? Né? O que está vindo, a leitura, aí sim, relações internacionais me ajudou muito, que é essa coisa de poder abrir a mente para ler o cenário. O que está vindo aí é moda, é jargão ou é realidade? É isso mesmo. Então, esse questionar sempre, esse curioso. E isso, naturalmente, você trabalhando a presença e a curiosidade, isso naturalmente começa a abrir o teu olhar para diferentes possibilidades e caminhos. Né? Então, quando você olha os caminhos, você sempre escolhe, você para refletir quais daqueles caminhos mais conversam com o teu propósito. Né? E aí, parece fácil falando, não é? Por isso eu sempre falo, é bom ter aliados, ter redes, né, para você trocar ideias, conversar, escutar muito, mas sempre testar o que você acredita, se aquilo que você acredita realmente é o melhor. Né? Então, eu tenho essa preocupação, e com isso, a gente conseguiu passar por exemplo, uma pandemia, que foi justamente quando eu vim morar em Portugal. Eu tinha tudo estruturado no Brasil, né, tudo armadinho, tudo uma estratégia, e aí vim para Portugal e não esperava que viesse uma pandemia, né? E veio a pandemia, menos de um mês que eu estava aqui. Tive que me reinventar toda, porque por mais que pareça, as pessoas começaram a se acostumar a fazer tudo online, mas eu já fazia as coisas online. Só que você, por exemplo, fazer um workshop com muitas pessoas online é completamente diferente, né? Era tudo coisa nova que a gente tinha que aprender, fora que você não tinha mais um espaço só seu para conduzir tudo isso, você tinha que dividir o espaço com outras pessoas que também estavam trabalhando. Olha, era uma loucura, era uma verdadeira loucura. Então, eu tive que reinventar onde eu ia focar, sem perder o que eu gosto, que eu acho que é importante. Então, eu foquei por muito tempo no coaching e mentoring, que aí no one-on-one, no grupo, dá para você fazer virtualmente. Depois acabou a pandemia e começaram as guerras, uma série de coisas, a economia, aí estou falando mais do Brasil, que ainda estava focado no Brasil, uma série de coisas acontecendo, uma polarização absurda, isso se refletia também nas empresas, era um desafio para os executivos, e aí eu comecei a olhar isso, ser curiosa, estudar e mergulhar, e falei, não, eu preciso tomar uma decisão sobre a fronteira, que é, eu cresço a fronteira ou eu fecho a fronteira, né? E eu tomei a decisão de crescer. Então, como é que eu ia montar a estrutura? E já começando a pensar em montar aqui em Portugal, voltei para a sala de aula, fui fazer a universidade aqui, a nova. Então, eu acho que é uma questão de você estar o tempo todo se desafiando mesmo, e ao mesmo tempo mantendo presença, observando, fazendo uma própria leitura do que você está sentindo, dos sinais que você está recebendo, e sempre se questionando, isso faz sentido para mim, é isso que eu quero, e eu faço isso o tempo todo, o tempo inteiro. Mesmo para participar desse podcast, eu me perguntei, isso faz sentido? Eu acho, isso tem que ser uma coisa que eu possa compartilhar com as pessoas, né? Então eu faço isso muito, e às vezes dá errado, mas na grande parte das vezes dá certo, né? Funciona bem. Não, mas isso é ótimo, e eu acho que isso inspira outras pessoas também, né? Eu acho que você trabalha muito com pessoas e dessa forma também você consegue fazer com que as pessoas se desafiem. Não só você, que eu acho que é sempre um constante desafio, coisas novas que a gente está fazendo, testes que a gente está fazendo, sendo empreendedora, mas você ajudar os outros a se desafiarem também. E eu acho que, e sobre isso também, eu lembro que você tinha comentado sobre desenvolver uma nova forma de liderança para navegar toda a complexidade desse mundo atual que você também acabou de falar um pouquinho. E eu queria te perguntar, quais são as competências que você enxerga que os líderes precisam para despertar hoje e que deve ser despertada hoje, né, para liderar as equipes e organizações com sucesso? Que eu acho interessantíssimo, que foi a partir desse questionamento que eu fui trazendo esse conceito que a gente está trabalhando atualmente, a palavra novo.
eu parei para refletir, conversei com várias pessoas também que eu admiro muito, e fui a vários seminários sobre inteligência artificial, fui acompanhando muito o que está acontecendo no mundo, e fui olhando a minha própria história, né, de pessoas que eu também acho que tiveram uma carreira muito legal como empreendedores, e eu fui observando que hoje a gente precisa muito de, como é que eu vou dizer, despertar certas capacidades que a gente já tem. Na verdade, não é nova, elas já existem, né? Por exemplo, eu falei de presença. A presença é uma coisa nossa, né? Lembrar que somos humanos, que somos pessoas. Muitas vezes nas organizações a gente está tão focado nas metas, nos resultados e tal, que a gente esquece que nós somos humanos e que a gente lida com um monte de seres humanos, né? É tão interessante, é tão legal isso. E eu falei, nossa, mas isso não é novo. Isso é só despertar, tomada de consciência, né? Porque, e eu acho que nesse caso a inteligência artificial ela te provoca isso, né? Ela te desperta para esse olhar que ele, de novo, não é novo, tá? Mas ele leva você a um lugar diferente. É a questão de você usar, por exemplo, a curiosidade. A curiosidade, então, ela vem, não. Hoje está se falando muito de curiosidade, mas a curiosidade sempre foi o nosso lema, cultivando líderes curiosos, porque vem da época de relações internacionais, de negociação. Porque você não consegue negociar se você não é uma pessoa curiosa, para saber o que o seu cliente pensa, o que ele quer, e se é aquilo mesmo que ele quer, por que ele quer, né? Depois você aplica isso também como líder para a sua equipe. Então, a curiosidade é uma coisa natural nossa. Desde criança, as crianças são tão curiosas, elas fazem tantas perguntas, e depois a gente, em vez de incentivar, ajuda elas a perderem a adormecerem, não é perder, a curiosidade está lá. Mas a gente não estimula, né? Nas escolas. Então, eu comecei a perceber isso, trocar essa minha percepção com outras pessoas que também notaram a mesma coisa. Então, a percepção que eu tenho, a sensação que eu tenho é que muitas coisas já estão ali, só que a gente aceitou muitos jargões do mercado, né? E nunca parou nem para se questionar se aquilo fazia sentido, sabe? Você só vai com o flow, né? Não é? Exato, vai no piloto automático. Exato. Vai, olha, aquela pessoa cresceu na empresa fazendo aquilo, eu também vou fazer isso. E, na verdade, por exemplo, escuta, né? E trabalhando com os meus coaches, né, que são executivos, eu cada vez mais ia confirmando isso, né? A gente escuta, eu já nasci com 2 ouvidinhos, você também, não é? Por que eu não escuto? Por que a minha escuta é no automático? Né? Porque é um padrão que se repete e a gente segue, ninguém para e fala, pera. Claro que tem algumas pessoas que já têm a escuta mais elaborada, como outras têm a curiosidade, mas todos nós temos capacidade de explorar mais isso, de despertar mais isso. E isso eu acho que vai nos diferenciar. Nossa, agora engasgou. Vai nos diferenciando. Nossa, quase que não saiu. Vai nos tornando realmente únicos, né? E já chegamos aqui, assim, empatia. Nossa, se fala muito de empatia. Mas nós, mulheres, às vezes esquecemos que isso é tão lindo na gente, né? Isso é quase nato, assim. Quando você vira mãe, então, meu Deus, a Flora, eu falo, meu Deus, o que as empresas estão fazendo que ainda não entenderam que as mulheres que são mães, elas têm um nível de empatia, na grande maioria. Tudo que eu estou falando aqui eu não quero generalizar, né? Tem as exceções. Mas a grande maioria tem isso muito forte. É sensacional, né? E eu acho que as pessoas perdem isso. Então, não são só as pessoas que elas precisam, nós, né, como profissionais, precisamos despertar esses como é que eu vou chamar? Vou chamar de competências, esses comportamentos, mas as organizações também. Elas têm que mudar a forma como elas avaliam, o que elas valorizam no profissional. Então, isso também tem que ser desafiado. E hoje nós estamos nesse lugar, né, de trazer para o mercado trabalhos que ajudem não só o profissional, como indivíduo, como pessoa, mas também as organizações a se desafiarem mais nesse olhar. Não sei se eu te respondi, me fala assim. Sim, até demais, mas eu acho que faz muito sentido. E primeiro que eu sempre gosto que você traz esse lado de relações internacionais, né? Por eu ser formada também em RI, ser internacionalista, eu sempre fico, nossa, realmente isso me remete à faculdade, ou me remete a algo que
também eu acho que é um perfil ali da pessoa que vai cursar esse curso, de ser curioso, de querer saber mais, de entender um pouco, de ter uma visão diferente. Então, para mim, é assim, uma realização muito forte falar com você e ver também o quanto você conseguiu se desenvolver nessa parte, trazendo essas competências e skills de internacionalista, né? Mas além disso, eu acho que, voltando para a parte empresarial, com certeza o impacto é muito grande nessa questão de a gente seguir o mesmo flow e achar que vai dar certo porque deu certo para o outro. Mas não, no final das contas, a gente ser nós mesmos e ser vulnerável e ser empático são os superpoderes que a gente vai se destacando. E a grande dificuldade é achar isso quando você entra nessa rotina e no piloto automático, né? Que muitas vezes acontece. Mas eu acho que conectando também tudo isso com, obviamente, e além da Fronteira Zero, que já é, eu acho, um do seu superpoder, e eu acho que é muito legal toda essa iniciativa que você faz, você também cofundou o Instituto Primeira Geração, que é sensacional, que cria oportunidade para os profissionais ingressarem no mercado por meio de formação e conexão com empresas. E aí eu queria te perguntar como a mentoria e o desenvolvimento de talentos podem ajudar a construir ambientes mais inclusivos e preparados para o futuro também. Esse foi outro, né, o Instituto Primeira Geração, ele nasceu mais ou menos depois da pandemia, né, que o meu sócio, quem fundou o Instituto, o Gilberto, ele estava nos Estados Unidos, voltou para o Brasil na pandemia e começou a refletir, né, é o que a gente estava falando um pouquinho antes sobre como que a gente faz, uma coisa que é fundamental para a gente conseguir fazer essas mudanças, chama-se presença, né, é parar, é pensar, é refletir, e depois também imaginar, né? E ele fez isso e ele pensou, como que eu posso trazer esse conceito de primeira geração, que é um conceito muito comum nos Estados Unidos, como é que eu posso trazer para o Brasil? Que é justamente a primeira pessoa a concluir o ensino superior, né? Como é que a gente ajuda ela a ingressar no mercado de trabalho? E quando ele conversou comigo, eu fiquei apaixonada, né? E aí eu já entrei como cofundadora, porque eu acho um Sim. projeto lindíssimo, né? E falei com ele, olha, pela minha experiência, porque a gente já tinha trabalhado com empresas que também tinham uma preocupação com pessoas, não exatamente de primeira geração, mas às vezes não tinha a mesma formação em universidade de primeira linha, etc. Como é que a gente trabalhava essas pessoas para que elas se sentissem mais confortáveis no ambiente de trabalho. E nós estávamos conversando e eu falei, a gente precisa fazer uma trilha de desenvolvimento, porque essas pessoas vão chegar para um universo muito diferente. Então a ideia era usar o nosso networking para ajudá-las, porque elas têm muita capacidade, elas são impressionantes, tá? Só que elas só precisam, elas só querem uma oportunidade. E aí foi que a gente começou com esse trabalho da mentoria. E a mentoria, não só eu fiz, mas assim, muitos amigos nossos executivos foram voluntários também. E a ideia é porque a mentoria, ela é uma zona de conforto e é um espaço seguro para eles compartilharem as vulnerabilidades e para a gente também trazer para eles sugestões, pontos de vista, para eles poderem trabalhar melhor a inserção deles dentro desse mundo. Porque, imagina, eles saem de um universo completamente diferente. Eu tive um deles que foi trabalhar em uma das empresas parceiras, que é uma empresa assim, muito voltada para as pessoas e tal, e ele me liga e fala, Lúcia, eu quero morar nessa empresa. Ele falou, ela é tão incrível que eu quero morar aqui. Então, porque é muito diferente, mas é tão lindo de ver como eles começam, onde eles estão. Poxa, já tem gente ocupando cargo de gerência, de liderança. Sim. É incrível. Eles só precisam de um empurrão e precisam que as empresas também se desafiem a questionar o modelo deles de seleção, né? Os modelos mais clássicos e etc. Porque estão perdendo muita oportunidade. E eles, inclusive, com o apoio da trilha, da mentoria, eles vão se sentindo seguros e são muito gratos, que é uma coisa que a gente vê pouco, né? Gratidão, uma palavra tão bonita. Eles são muito gratos pela oportunidade. Então, a maior parte não trocou de emprego até hoje. Eles estão lá investindo na empresa que deu oportunidade para eles. Então, é muito bacana isso. É um projeto lindo. Né? A gente tem muito orgulho. Eu sei que a Uliana fica me desafiando para trazer para Portugal, né? Mas Eu eu já acho que conversei.
E é um projeto que eu acho que olha para um pedaço ali da sociedade também, que é muito importante, né? Não é a realidade da pessoa e como você vai dar essa ajuda também para ela entender que ela pode fazer parte daquela realidade e que pode ser dela, ela tem essa oportunidade. Então, quando você me falou desse projeto, assim, meu olho brilhou. Eu falei, que demais, que legal que alguém tá fazendo isso e pensando também nesse ponto, né? E acho que caminhando um pouquinho para o final também, eu tenho mais duas perguntas, mas eu acho que também a resposta vai ser mais rápida. Mas eu queria te perguntar, assim, com toda a sua experiência e com tudo que você também tem feito e trabalhado também com mulheres, qual seria o conselho que você daria para mulheres que desejam assumir posições de liderança, mas que ainda não reconhecem seu próprio potencial? E que tem medo, talvez, né, de assumir esse cargo? Reconhecendo o seu próprio potencial, né? Eu acho que uma questão importante, eu trabalho muito com as mulheres, né, coaching, etc., é que muitas vezes as mulheres acreditam muito mais no que dizem do que o que elas realmente percebem no passado delas ou na história de vida delas. Parece que elas se desconectam, né? E você tem uma história, as mulheres têm uma história, né? E a primeira coisa é se conecte com essa história, está cheia de superações. Então, essa é a primeira coisa. A segunda é não traga para você a crença limitante que é do outro. Você já tem as suas, por que você vai trazer do outro? Mas é impressionante como a gente gosta de trazer aquelas crenças que são dos outros. Né? Ah, não, não tem oportunidade porque esse ambiente aqui é, sei lá, machista, ou porque eu não tenho oportunidade, porque eu não consigo me posicionar, não consigo falar, porque as pessoas têm que falar mais alto. Eu não sei te dizer, eu já escutei tantas coisas. E eu falo, mas isso é seu ou é do outro? E quando para pensar, é do outro. Né? E por que eu estou trazendo isso para mim? Se isso não me pertence, isso só vai me diminuir, só vai me fazer sentir mais fraca. Quando tem uma história linda, então a primeira coisa é se reconectar com o seu propósito. Se reconectar, por exemplo, se você é uma líder, por que você quer ser líder? Isso cabe para os homens também, né? Qualquer líder, por que você quer liderar? Né? Qual é o teu objetivo? Isso traz para você o que realmente está conectado com o seu objetivo. Porque senão você vai se enfraquecendo e vai acreditando em coisas que não fazem nenhum sentido, né? Coisa sua. E outra coisa que eu acho que é importante é não ficar esperando que tudo fique perfeito. Não ficar Acho esperando que que isso é tudo para mim, esteja. hein? É, não é que tudo esteja sob Sim. controle. Fica um pouquinho de controle, por favor. Faça quando estiver bom. Você tem capacidade de lidar com as coisas que podem sair um pouquinho fora desse contexto, sabe? Porque você já lidou com muitas coisas. Estou falando você, mas as mulheres, Sim. né? Nós já lidamos com tantas coisas. Por que a gente esquece disso? Não é para esquecer, é para lembrar. Nossa história é muito importante nessa construção. Então, não trazer para si o que não é seu, não ficar esperando ficar perfeito e querer controlar tudo, porque quando você está nessa coisa, ou de empreender, ou na sua carreira, as coisas fogem do controle. E como é que eu me adapto a isso? E a gente tem essa capacidade. Então, lembra, as mulheres têm capacidade de adaptação. Impressionante. Então, não esqueçam disso. Tem capacidade de empatia, né? Por que esquecer disso? Isso nos diferencia de muita gente. Então, sabe? Então, por favor, não esqueçam disso. Então, esse é o meu conselho. Não compliquem o que não precisa ser complicado. Né? Sim. E a gente gosta de complicar, né, Lu? Mas assim, a gente tenta Que, aprender a não complicar. Mas eu acho que isso é, é o principal recado também, que, assim, eu vejo, obviamente, aqui dentro da nossa comunidade, muitas mulheres também tentam se conhecer mais e tentam se desprender dessas crenças limitantes que a gente pensa, ah, não, isso eu não vou conseguir, isso só acontece comigo. Então, acho que a gente tá num grupo e que fazer esse networking que a gente faz agrega muito a você conseguir enxergar um outro ponto de vista. Ou falar, putz, não sou eu, não é culpa minha. Acontece, e também aprender, e isso serve pra mim, vou tentar me ouvir, aprender a não se cobrar tanto, né? A gente faz já muita coisa, e eu acho que a grande habilidade é saber como navegar entre tudo isso, né? E não necessariamente controlar tudo isso. Então, acho muito legal. E eu acho que de última pergunta, o que eu tenho é que eu adoro fazer essa pergunta. Se você pudesse dar um conselho para a Lúcia do passado, qual seria seu conselho e o que você falaria para ela?
essa é boa, mas eu daria um conselho. ah, Primeiro, eu acho que o meu conselho que eu daria era de que eu deveria sempre me apoiar cada vez mais nas pessoas que realmente gostam de mim e que querem meu bem. Não tentar fazer tudo sozinho, que eu não estou sozinha. Eu estou muito bem acompanhada. Então, é uma coisa que eu tenho que estar sempre lembrando, porque eu sou muito independente, né? Mas é muito bom saber que você precisa de uma empresa, tem pessoas, né? Porque a gente primeiro confia na empresa, mas dá aquela sensação, mas não, tem as pessoas. Então, esse conselho que eu dou para mim no passado e quero dar para mim, para a Lúcia do futuro. Lembra que existem pessoas que gostam de você, que querem o seu bem e que estão junto, né? Estão ali para te apoiar, não esquece delas. Sim. E que estão torcendo por você, né? Que no final das Você, contas vai dar a energia que você precisa e o push é, também que você precisa, né, para continuar. Mas sim. ótimo, adorei o conselho final. Acho que fica para todo mundo aqui também que ouviu até agora. E eu agradeço muito o seu tempo, e ouvir sua história de novo. Eu acho que foi muito legal e eu acho que vai inspirar muita gente. Então, agradeço muito, Lúcia, seu tempo e muito feliz de ter você com a gente. Se mais alguém também tiver interessado em fazer parte da nossa comunidade, fazer parte do Iwit como Diamond Member, como membro, entre em contato com a gente, a gente explica como funciona e com certeza você vai conseguir absorver muito network e aprender demais com essas mulheres que a gente tem aqui. É isso, muito Eu obrigada. aprendo muito. Ai, que bom. Obrigada.